Fala galera, beleza? Bom, hoje, quinta-feira, dia 6 de maio, hoje é comemorado aí, para quem não sabe, o Dia da Matemática. Então, vamos fazer aqui um vídeo hoje, né? E dar parabéns aí à matemática, uma coisa muito importante aí, né? Conceitos matemáticos aí que são muito importantes no para nossa vida, né? Mesmo que muitos não concordem comigo, mas que sim, de certa forma, são importantes para a nossa vida. Bom, na última aula falamos então sobre funções, né? Agora vamos falar sobre o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função, ok? Aqui eu vou tentar explicar cada uma, né? Eu já fiz um vídeo ainda da diferença, principalmente do contradomínio e da imagem, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui cada um novamente. Bom, domínio, ele é o conjunto de partida, né? É o conjunto onde nós vamos sair com os números. É aquele conjunto A que a gente viu na aula passada. Esse conjunto de partida, a gente percebeu que cada elemento dele, ele tem que ter uma correspondência com outro conjunto, né? E essa correspondência, além de existir para cada elemento, né, para todo elemento do domínio, ela tem que ser única, ou seja, não pode ter duas respostas diferentes, né? Então, o domínio, ele, de certa forma, é o que define se é função ou não, se por assim dizer. Então, a imagem, né? A imagem, né, ela é um subconjunto, né? Depois eu falo sobre isso. Ela é um conjunto, né? O conjunto imagem, ele é denotado por IM ou por IMF, né? Assim, ó. Também pode ser feito assim. O domínio eu não coloquei ali, mas o domínio ele pode ser assim, domínio de uma função, ou pode ser feito assim também, tá? Geralmente qualquer um dos dois, ou ainda pode ser feito assim, ó. Então depende muito aí do livro. O conjunto imagem IM dos elementos y de B, para os quais existe x pertencente a A, tal que aquele par ordenado pertence à função. Bom, outra definição que eu trago aqui é o IM, né? Uma imagem da função. Você pode trocar isso aqui ainda por isso daqui, né? Tanto faz, mesma coisa. São todos elementos de A, né? Tal que o y é igual ao f de x. Então, ela vai gerar o conjunto das transformações dos números, né, pertencente a x. Então, o que você fez ali na função, ela transformou o x no f de x. Essa imagem, né, essa cara, esse número da transformação, ele é o que a gente chama de imagem. Também é muito importante, né, a gente saber o conjunto imagem. E aí nós temos essa segunda informação. A imagem ela é um subconjunto do contradomínio. Aqui já fica um pouco mais complicado a gente fazer uma definição escrita do contradomínio. Mas o contradomínio, ele é o cara onde mora a imagem, entendeu? Ele é um conjunto muito grande, geralmente muito grande. Ele tem que ser maior ou igual à imagem, né? Onde vai morar todos os caras que apareceram lá na imagem. Pode ser, né, que o contradomínio existem alguns moradores lá, alguns elementos que eles não pertencem à imagem, entendeu? Por isso que eu falo que ele é um conjunto maior do que a imagem. Ele, além de conter todos os da imagem, ele pode conter vários outros números, né? Então vamos lá. Aqui nós temos várias representações que nós vimos na aula passada. Nessa daqui, a gente fica claro pra gente, tá? Que o A, ele faz parte do domínio da função. O B, ele seria o contradomínio. A gente representa geralmente assim, ó, contradomínio. Deixa eu colocar um parênteses aqui. De F. E a imagem, ela mora aqui dentro. Então, a imagem aqui, ela não é muito clara, tá bom? Ela já fica um pouco obscura nessa notação. A segunda notação foi pelo esquema das flechas. Então está aqui, ó, à esquerda de vocês, né? Esse aqui. E aqui nós podemos destacar.
Aqui é a mesma coisa, o domínio da função ele vai ser o conjunto A, continuar sendo todo ele, tá bom? Não pode ser uma parcela. O B, ele seria o contradomínio da função, né? Contradomínio da função é o conjunto B. E aqui a imagem, né? Ela vai ser esse subconjunto que está aqui dentro, que eu quero fazer para destacar, eu vou fazer ela de uma cor bem, para destacar mesmo aqui o verde. Ela vai ser esse conjuntinho aqui, ó, onde, opa, deu um erro aqui. Ela vai ser esse conjunto onde receberam as flechinhas, tá vendo? Então, isso daqui é o que nós chamamos de imagem. A imagem da função, esse é o subconjunto imagem. Então, olha a diferença da imagem para o contradomínio. Se você perceber, né, o contradomínio, ele tem 3 elementos ali que está fora. E aí a gente também pode ter no gráfico, né? Então, no gráfico, o domínio sempre vai ser o eixo X, tá? O domínio vai estar representado aqui pelo eixo X. Domínio da função sempre vai ser o eixo X. O contradomínio da função, nesse caso aqui, ele sempre vai ser o eixo Y. Sempre vai ser o eixo Y. E a imagem, né, é essa linha. A imagem da nossa função vai ser, então, a linha em vermelho aqui, ó. Ela vai ser o conjunto imagem. E aí a gente tem, então, basicamente esses elementos. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para a gente definir quem que é a imagem, quem que é o domínio, nós vamos falar quem que é o domínio e quem que é a imagem, tá? Então, o domínio, né, como essa função ela é contínua, a gente tem que o domínio dela, domínio da função f, ele vai ser do menos 2, né, porque ela para aqui, né, ela chega aqui mais ou menos, ela para, então do menos 2, são todos os valores de x pertencentes aos reais, né, tal que o x, ele está compreendido, né, entre menos 2, bolinha fechada, né, porque ele pode assumir a pontinha lá, e ele vai até o número 1, né? Então aqui é o número 1 que eu não coloquei, mas é o número 1. Também ele pode assumir. Como que a gente sabe, né, que o domínio é isso? É como eu falei para vocês, né? O domínio, ele é o eixo X. Então se a gente está querendo olhar para o domínio, a gente tem que olhar pelo eixo X. A imagem, como a gente falei para vocês, ela é o contradomínio. Então a imagem de f, nesse caso aqui, ela vai ser no eixo Y, da onde até onde que a função vai. Então, se você respondeu que ela vai sair daqui e vai chegar até aqui, então esse é o intervalo que ela está definida. Então, a gente vem cá, x pertencente aos reais, tal que o y agora, né, é y. Deixa eu trocar só essa palavrinha aqui, ó. É y porque a gente tem que apagar tudo porque a borracha é grande. Y pertencente aos reais, tal que o y ele está compreendido aqui, ó. Aqui é o 0 até o 4. Então, ele pode assumir esses valores, né? Do 0 até o 4. Então, só relembrando aqui, pessoal. Só para a gente poder entender. Só para a gente poder entender aqui, pessoal. Se a gente estiver olhando domínio, nós temos que olhar o eixo X. Se estivermos olhando a imagem, o eixo Y. Por que a imagem é o eixo Y? Porque ela está no contradomínio. O contradomínio é o eixo Y. Se aqui alguém perguntar, qual que é o contradomínio? Aqui você pode tomar o contradomínio como sendo o f de x, isso daqui, né? Mas a princípio, né, você pode falar que ele é os próprios reais, né? Essa reta toda, se você quiser prolongar ela infinitamente, ela pode se tornar aí o contradomínio. Essas duas, como eu falei para vocês, elas geralmente são as mais importantes para a gente. Outro exemplo aqui para a gente ver, nós temos aqui um gráfico, né, típico de função constante, mas definido em partes. Aqui, como que a gente vai fazer? A mesma coisa. O domínio é quem? O domínio da função, nós temos que olhar para onde? Para o eixo X. Aonde que ela está definida? Ela está definida do menos 2, aí ela dá uma pausa. Observem, né, que uma bolinha está escura e a outra está branca. Nesse caso, uma está toda preenchida, a outra branca, a gente viu que isso aqui configura a função. Então, ela está contínua, né? Então, ela vai pegar aqui, ó, são todos os valores de x pertencentes aos reais,
do intervalo, né, do menos 2 até o 2 positivo. Por que que acontece isso, né? Mas tem bolinha branca bem aqui, ó. Tem bolinha aberta aqui, professor. Mas em cima ela tá fechada. Então, no ponto 1, ela equivale ao número 2. A gente tem esse par ordenado. Como no ponto aqui meio, né? 0,5, a metade aqui, ó, ela equivale a 1. E assim vai indo, pessoal. Então, ela tá toda contida nesse intervalo. Então, esse daqui, domínio da função. Agora, o conjunto imagem, a gente vem cá, são todos os y pertencentes aos reais, né? A gente está trabalhando com gráfico. A princípio, eu acho que não vai nem precisar desse y pertencente aos reais, tá? Porque só tem duas respostas possíveis. Ou é 1 ou é 2. Então, aqui ou é 1 ou é 2. Você pode colocar dessa forma, ok? Por intervalo, ela estaria definida? Não. Por quê? Se a gente pega, por exemplo, aqui, ó, se você coloca no intervalo de 1 a 2, e você quiser, por exemplo, pegar a metadinha aqui, ó, ela não tem definição. Então, essa metadinha, ela faz parte do contradomínio. Do contradomínio, exatamente. Essa metade aqui, ela faz parte do contradomínio. O número 1 faz parte da imagem da função, porque ela tem linha vermelha nela. Então, deu para compreender? Bom, o segundo exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é no diagrama de flechas, né? No esquema de flechas. Como que a gente vai saber quem que é o contradomínio, quem que é o domínio, a imagem daqui? Então, o domínio, primeira coisa, é sempre o conjunto A, é o de chegada. Então, a gente já pode falar aqui, ó, domínio da função f, né, é igual a A. Aí você já sabe que os elementos, que é menos 1, 0, 1 e 2. Esse é o domínio. Então, nós temos agora o contradomínio. O contradomínio aqui, ele é mais fácil de você ver, né? O contradomínio de f, ele é igual ao b. Mas o b é composto por qual? 0, 1, 2, ok? E aí nós temos aqui agora a imagem. Então, a imagem dessa função f, ela vai ser exatamente aonde que apareceu aqui, ó. Vai ser esse de roxo. Aonde que obteve setas. Então, ela é composta pelos elementos 1 e 2. Se alguém perguntar para vocês qual que é o y se x for igual a 1, o que você vai falar? Você vai olhar, ó, x igual a 1, cadê o 1? Tá aqui, ó. Ele vai para onde? Ele vai para o 2. Então, o y é igual a o f de 1, o f de 1 é 2, ok? Então, é assim que a gente visualiza, tá bom? Se ele falar, qual que é o y se x for igual a 1? Aí tu vai olhar no 1, olha para onde a seta foi e esse é o resultado que você quer. Bom, aqui eu trouxe o segundo exemplo, né, desse modo aqui. Quem que é o domínio da função? Tente responder, pausa o vídeo, tente responder com calma. E eu vou dar a resposta agora, tá bom? Vamos lá. Domínio da função, como a gente falou, é o próprio conjunto A. Então, o próprio conjunto A, menos 2, 0, 1, 2. Ok? Contradomínio da função. Contradomínio da função, ele é os elementos do conjunto B. Todos os elementos do conjunto B. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Agora, para a gente finalizar, a imagem da função, né? A imagem é onde obteve setas. Então, onde que foi obtida as setas aqui, ó? Aqui nós vamos ter que fazer fazer assim, né? Duas bolinhas roxas, né? Então, são tudo que tá roxo ali, ó, onde obteve setas. Então, o contradomínio é composto por menos 2, menos 1, 0 e 2. Então, essa é a imagem. Se alguém perguntar para vocês, né? Qual que é o valor de y? Qual que é o valor de y se o x for igual a 2? Vai lá no 2, pega o número 2 no domínio, olha onde é que tá a setinha, e aí você assume que y é igual a menos 1, tá bom? Porque ele depende, é aquela variável dependente. Ela é dependente aqui, então, do nosso conjunto 2, ok? Pessoal, então é isso. Nosso vídeo, ele chega ao fim. Vai ter uma segunda parte disso daqui, onde a gente vai falar, então, das funções reais, tá bom? Então,
Se você gostou desse assunto, né, se inscreva no canal e para você receber notificação dos próximos vídeos, ok? Então é isso aí.